Estamos em Gênesis, capítulo 3, e vimos que a tentação já começou. Hoje veremos como Eva agiu em relação a isso. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, comente, compartilhe e se inscreva. Também deixe o seu gostei. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Note que, após acreditar na mentira de Satanás, Eva constatou que o fruto da árvore era o quê? Três coisas. Era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Mas tudo isso por quê? Porque Satanás chamou a atenção dela para o fruto por meio de mentiras e meias verdades. Logo de cara, nós percebemos que muitos pecados poderiam ser evitados se tivéssemos um senso crítico melhor. Como assim? Deveríamos questionar aquilo que dizem contra Deus ou sua palavra, em vez de ir aceitando como se fosse uma verdade inquestionável. Satanás veio falando um monte de besteiras, tolices, e Eva foi acreditando, foi considerando. E aí começou o erro dela. Não deveria, na verdade, nem ter dado trela. Assim que percebeu que aquele ser estava falando contra Deus e contra a palavra de Deus. Toda vez em nossa vida que estivermos diante de pessoas que começam a atacar a palavra e a Deus, temos de ter cuidado, porque às vezes nós acabamos sendo enredados por pessoas assim. O que foi que Eva fez? Ela avaliou com os sentidos da visão, do paladar e também com uma razão já influenciada pelo pecado. Sim, por que eu estou dizendo isso? Porque ela não poderia achar o fruto desejável para dar entendimento se ela já não estivesse, naquele momento, com um coração pecaminoso. Porque uma pessoa santa e perfeita não vai desejar o que não deve. Perceba que comer do fruto foi, na verdade, a consumação do pecado de Eva. Como assim, professor? Eu estou dizendo que, no momento em que ela desejou comer o fruto, ela já havia pecado. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, Deus falou, não pode comer do fruto, se comer vai morrer. Ora, uma pessoa santa não iria então desejar esse fruto diante da advertência de Deus. Porém, é como eu falei, Eva deu ouvidos às ideias de Satanás e, a partir daí, desejou o fruto, o que já seria um erro. Não devemos desejar aquilo que Deus nos proíbe. Isso também mostra que o fruto não tinha nenhum poder mágico. Por quê? Porque o processo de queda ele se deu dentro da mulher, se deu em sua mente, em seus sentimentos. Então, qual foi o erro aqui de Eva destacado pelo texto bíblico? O erro foi que ela se deixou guiar pela aparência do fruto, em vez de obedecer à palavra de Deus. Lembre-se disso. Muitas vezes o pecado se apresenta como algo agradável, atraente, mas as consequências são destrutivas. Não basta avaliar o que nos é oferecido sem considerar as consequências. Sempre veja adiante o que é que isso vai trazer para mim, em termos de minha relação com Deus, em termos de minha vida espiritual. Professor, qual é a diferença entre ser bom para comer e agradável aos olhos? Não parece a mesma coisa? Olha só, lá em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo João menciona aqui três coisas que podem ser relacionadas a essas três características que Eva sentiu em Gênesis 3. Veja só, 1 de João 2,16. Porque tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência é desejo, desejo pecaminoso. Então aqui João está falando, há três coisas que são do mundo: o desejo pecaminoso da carne, o desejo pecaminoso dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas citadas por João têm a ver com esses três sentimentos que Eva teve. Por exemplo, ser bom para comer, na opinião dela, naquela situação, tinha a ver com o quê? Com o desejo pecaminoso da carne, a concupiscência da carne. Como assim? O desejo pecaminoso da carne, e isso se revelou naquela sensação de olhar o fruto e achá-lo bom para comer, é o desejo por prazeres físicos e sensoriais que são contrários à vontade de Deus. O texto de Gênesis diz: vendo a mulher que era boa para se comer, Eva, ela foi atraída pela satisfação do apetite físico. O seu corpo desejou e ela quis satisfazer o desejo, sem considerar que seria um erro. Então, toda vez que o nosso corpo deseja algo e nós simplesmente resolvemos satisfazê-lo, sem medir as consequências, nós caímos nesse erro de Eva, de simplesmente olhar para algo e constatar: é bom para comer, é bom para pegar, é bom para usar. Mas aí, quando vamos por esse caminho, estamos indo pelo caminho da concupiscência da carne. Queremos satisfazer um apetite físico, um apetite do corpo. Outros exemplos de apetites do corpo: imoralidade sexual. O meu corpo deseja, só por isso eu vou satisfazer? Nós não somos animais para sermos dominados por esse tipo de desejo. Não é porque o corpo quer que nós temos de satisfazer. Geralmente os animais irracionais são assim. Quando, por exemplo, uma cadela entra no cio, o cachorro já quer se satisfazer o desejo do seu corpo. Entre os animais, isso é normal. Mas não deveria ser assim entre os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Às vezes o nosso corpo ele quer uma comida bonita, cheirosa, é gostosa, e a gente quer simplesmente satisfazer o corpo. Ou então uma bebida. E aí muitos satisfazem essa vontade de comer e beber e satisfazem em excesso. E aí entra o famoso pecado da gula. Tudo isso é satisfação de apetite físico. Outra coisa também, às vezes, o nosso corpo pede drogas. Quando a pessoa fica viciada, o corpo dela pede essas substâncias. E ela ingere, tem aqueles prazeres momentâneos e passa a ficar completamente dependente desse prazer, porque não consegue negar esse apetite físico. Como resistir? A Bíblia fala em domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia também fala em buscar a satisfação em Deus, não em prazeres passageiros. Só há uma maneira de lutar contra a concupiscência da carne, é se apegando mais e mais a Deus e se enchendo do seu espírito. O texto também diz que Eva achou o fruto agradável aos olhos. E aí nós entramos no que o apóstolo João chamou de a concupiscência dos olhos. O que é isso? Esse é o desejo por aquelas coisas que parecem atraentes e que despertam a cobiça, a nossa cobiça. Por exemplo, riqueza, status, beleza exterior. Toda vez que nós vemos essas coisas que são agradáveis aos olhos, principalmente de quem tem uma natureza caída, nós temos de ter cuidado. Por quê? Porque essa outra espécie de desejo, embora não tenha nada a ver com os desejos da necessidade física, é uma espécie de desejo perigosa. É um desejo que tem a ver com valores pessoais, entende? A pessoa vê alguém rico, vê riqueza, vê a possibilidade de enriquecer, e isso lhe desperta uma cobiça desmedida. Ou então ela vê pessoas com status, ela quer ter status, ser famosa, ser conhecida,
ser respeitada, valorizada. Professor, mas isso não é normal que uma pessoa queira essas coisas? Desde que isso não a afaste de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas que cobiçam a fama e o status acabam dando tanto valor a isso que descuidam de sua vida com Deus. Outra coisa também, aquela valorização exagerada de beleza exterior. Tudo isso tem a ver com esse pecado de agradável aos olhos. Cuidado! Eva, ela foi seduzida pela aparência do fruto. Você percebe isso? Para ela, parecia belo, materialmente falando, mas nem tudo que é bonito deve ser obtido. Então nós poderíamos enquadrar aqui, nesse segundo desejo ruim, a ambição exagerada por bens materiais, aquela busca desenfreada por uma vida luxuosa, preocupação com fama e reconhecimento. Tudo isso faz parte desse desejo pecaminoso aqui, que o apóstolo João chamou de concupiscência dos olhos. Então, a concupiscência da carne tem a ver com necessidades do corpo físico, a concupiscência dos olhos tem a ver com os valores que nós temos, isto é, com pessoas que valorizam demais aquilo que para este mundo é muito precioso. O quê? A aparência. A aparência. E essa aparência que o mundo requer envolve bens materiais, envolve fama, vida luxuosa, envolve reconhecimento do público. Tudo isso pode ser perigoso. O apóstolo Paulo fala em Filipenses sobre precisarmos estar contentes em Cristo. Em 2 Coríntios, ele fala sobre olhar para as coisas eternas, não para as coisas passageiras. Veja como Eva demonstrou a influência de uma natureza pecaminosa antes de comer o fruto, antes de consumar o pecado. Por fim, diz também que Eva considerou que o fruto era desejável para dar entendimento. E aqui entra o que o apóstolo João chama de a soberba da vida. O que seria a soberba da vida? Seria o orgulho, a autossuficiência, aquela busca de autonomia, de glória pessoal, de poder, como o poder que Deus tem. Afinal, Satanás veio com aquela história de que você pode ser igual a Deus, você pode ter o conhecimento do bem e do mal, você pode definir, na verdade, o que é bem e o que é mal, à semelhança de Deus. Então, quando fala aqui que Eva percebeu que era desejável para dar entendimento, aqui está dizendo que ela queria ter um entendimento parecido com o entendimento de Deus. Ela queria estar na mesma altura. Isso tudo é lutar contra a dependência que nós temos de Deus, é querer ser autossuficiente. Tudo isso é pecado. O ser humano, ele deve buscar viver uma vida de dependência de Deus. O ser humano deve buscar uma vida em que a glória a ser obtida seja a glória de Deus e não a sua própria. Mas, professor, como é difícil pensar numa coisa dessas? Buscar a glória de outro, buscar continuar dependente, lutar contra a autonomia. Sim, é exatamente isso. Veja como que o mundo prega uma coisa, mas a palavra de Deus nos ensina outra. Enquanto que o mundo nos incentiva a sermos independentes, autônomos e buscar a nossa própria glória e nos regozijar com o nosso mérito, a Bíblia vai ensinar outro caminho. Vai ensinar o caminho da dependência de Deus, vai ensinar o caminho da busca da glória de Deus. E é assim que deve ser. Esta é a maneira de agradá-lo. No contexto aqui de Gênesis 3, versículo 6, diz lá, Eva considerou que a árvore era desejável para dar entendimento. A Eva, ela quis ser como Deus, queria conhecer o bem e o mal igual a Deus, no sentido de poder definir o que é certo e o que é errado. E isso revela o desejo que ela teve antes de comer o fruto
pela independência moral, o desejo pela glória pessoal. Em outras palavras, ela não queria mais depender de Deus. Então eu vou dar aqui agora alguns exemplos práticos da soberba da vida. Quando nós buscamos o reconhecimento acima de tudo, quando nós nos orgulhamos intelectualmente, desprezando a sabedoria de Deus, quando nós confiamos nas posses e no poder que temos, em vez de depender de Deus, quando nós, em nossos relacionamentos, nos vemos como superiores aos outros ou queremos controlar os outros. Tudo isso é coisa de gente que quer ser Deus, quer ser igual a Deus. Então, cuidado com o orgulho espiritual, cuidado com a ambição desenfreada, cuidado com a preocupação em termos de aparência, principalmente nas redes sociais. A pessoa vive querendo buscar a validação e as curtidas para alimentar esse ego que parece um poço sem fundo, nunca está satisfeito. Professor, como é que a gente vence isso? Como é que a gente vence a soberba da vida, esse desejo por autonomia, esse desejo que Eva teve de ser igual a Deus, esse desejo que Satanás teve e caiu nele? Olha, o caminho é simples de saber em termos teóricos. O difícil é pô-lo em prática, só com a ajuda de Deus mesmo. Por que eu digo que é simples em termos teóricos? É buscar humildade diante de Deus. Humildade. Sempre reconhecer diante dele: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu preciso de ti para tudo, Senhor. Me ajuda. Não deixe eu começar a desejar o que eu não posso desejar. Outra coisa, buscar conscientemente a glória de Deus e não a nossa própria glória. Toda vez que a gente receber um reconhecimento, lembrar: obrigado, Senhor. Tem que dizer isso na sua mente. Obrigado, Senhor, porque eu só consegui tal coisa por tua causa. Obrigado, Senhor, por esse emprego. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelo trabalho. Obrigado por tudo. Reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Resumindo, é isso. Então, por fim, nós vimos hoje que o desejo da carne, expresso naquela expressão boa para se comer, é uma árvore cujo fruto é bom para se comer. Isso tem a ver com prazeres físicos, prazeres do corpo. Ah, que vontade de comer aquele fruto da árvore proibida. Abafe esse desejo. O desejo dos olhos tem a ver com aquilo que tem uma aparência boa. Para o mundo, o que é a aparência boa? É aparência de riqueza, é aparência de beleza. Quantas pessoas não se deixam levar aí por causa disso? Eu quero. Tudo aquilo que é bonito, eu quero. A soberba da vida é o que é desejável para dar entendimento. Mas olha só, observe, o mesmo entendimento que Deus tem. Então a soberba da vida, no fundo, é buscar ser independente de Deus. E isso é sinônimo de orgulho, e Deus não suporta os orgulhosos. Na próxima aula veremos as reações de Adão.